Adão foi criado para não morrer, mas pecou, e aí nisso a morte começou a fazer parte da vida dele. Não morte como aquela que a gente fica gelado no caixão, mas morte no significado de separação. O homem teve uma ruptura no relacionamento com Deus, o homem teve uma ruptura no relacionamento com o outro. Você percebe que, digamos, algumas semanas atrás, Adão olha para a mulher, né, e fala: uau, tchutchuca, né? Aí tá aquele clima. Passaram-se 2 semanas. Por que o senhor veio me dar negócio de mulher? Eu nem sabia que mulher existia, nem sei para que serve esse negócio. Essa mulher aí, já viu quando o cara está conversando com o filho? A tua mãe, entendeu? Então essa mulher aí, observa bem a ruptura do relacionamento. Há um tempo atrás, uau, né? Nem mesmo o céu, nem as estrelas. Aí tá, que dá. Essa ele lembra. Aí tá lá, né? Aquela coisa toda. Mas quando vem o pecado, aí, ó. Tá vendo? Olha aí. Tá dando para entender? A mulher que tu me deste. Sabe por que eu fiz essa besteira, Deus? Por tua causa. Ou seja, ele não culpa nem a mulher só, ele culpa até Deus, porque Deus que inventou esse negócio. Então observa bem. Eu estava aqui, tá entendendo? Gosto muito de te ver, Leãozinho, né? Aí nesse caso, né, eu não sei se dá para perceber que observa bem como é que é o negócio. Ele tem um relacionamento perfeito com a mulher, depois ele tem uma ruptura com ela. Ele tem um relacionamento perfeito com Deus, depois ele fica com medo de Deus. Ele tem um relacionamento perfeito com a natureza, agora a natureza vai produzir espinho, cardo, abrolho, um monte de troço aí qualquer. Entende? Ele tem um relacionamento perfeito com os animais, agora Deus tem que botar alguma coisa nos animais, para os animais ficarem assustados, porque senão, imagina, só tem ele e Eva. Um leãozinho só, acabou, tá entendendo? Então eu não sei se dá para perceber que assim, é uma morte no relacionamento com Deus, com o próximo, consigo mesmo, né? Porque a gente percebe que ele começa a ir para a negação, ele começa a não assumir suas responsabilidades, entende? Aí você percebe, e tem a morte mesmo do homicídio. Aí você vê lá, Caim mata o seu irmão depois do culto. Então eu não sei se dá para perceber depois do culto. Então eu não sei se dá para a gente observar. Olha quanta coisa acontece, além de um simples comeu, morreu. Não comeu, morreu. Imagina ele trabalhando, dando um trabalho show na camisa lá e lembrando de Eva, do pecado dela. Aí nesse. Pior que é o seguinte, olha aí. Olha só. O bendito fruto, literalmente, entre as mulheres. Olha aí. Olha bem o que você acabou de falar e olha onde você está, Fernando. Se você estivesse lá atrás, entre o Luiz e o Daniel, beleza, mas olha só. Brincadeira. Não, mas ele teve uma oportunidade quando ela veio para oferecer e eu te repreendo. Ou seja, vai ter que ter mais uma edição aí. Por exemplo. Eu te repreendo. Sai para lá você, essa fruta desse animal. Gente, olha só, o nosso colega quer dar uma palavra aqui, assim, ele está com crédito, né? Porque ele não falou até agora enquanto vocês estão nessa bagunça aí. Eu vou dizer em questão dessa situação de transferência de culpa, é o seguinte, de fato, nós não devemos transferir a culpa, mas sim assumir a culpa, porque ninguém nada sozinho, se não fosse a própria palavra onde diz que nós somos uma só carne, isso. Foi dos dois, mas só que um tem uma parcela maior, o outro tem uma parcela menor, mas nem porém podemos. E é bom lembrar que Deus não chama a atenção de Eva. Ele vai direto ao homem. Aí eu não sei se dá para perceber. Filho, tá lascado mesmo. Olha só, em relação à questão do pecado, né, que o Fernando botou na conta de Eva, é bom a gente lembrar que, assim, observa bem como é que são as coisas. Primeiro, Deus orienta a Adão. Aí a serpente vai no ouvido de Eva, puxa aquele papo de cercar Lourenço, de João sem braço, até que Eva cai na lábia dela. E aí, qual é a situação? Eu não sei de quem é a frase, que diz o seguinte: se Adão estava longe de Eva, fez mal. Se ele estava perto, fez pior.
Eu não sei se é Larry Crabb no livro O Silêncio de Adão, em que, por exemplo, ele podia ter feito qualquer coisa. Ele podia, sei lá, ter brigado com Eva. Mas Eva, como é que pode? Você tá louca, né? Ele podia, sei lá, brigar com a serpente. Podia, sei lá, tirar Eva dali, mandar enxotar a serpente, sei lá, qualquer coisa que podia acontecer. Mas isso, exatamente o que acontece. Aí, oi? Adão não é crente, né? Tadinho de Adão, inocente. Aí nesse caso, observa bem. Né, observa bem o seguinte, né, que assim, nesse caso todo, não é nem a questão de ser crente, é a questão de, conforme o colega falou, de assumir responsabilidade. Deus falou com ele. Então eu não vou entrar aqui no assunto de machismo, feminismo, até porque isso é anacronismo, né? Naquele tempo não tinha isso. Mas o que acontece? O que está em questão aqui é o fato de que assim, Deus falou com ele era o responsável. Ele é o cabeça. E aí o que acontece? Como responsável, né? Eu prefiro usar até a palavra responsável, porque quando fala cabeça, o cara pensa logo em mandar, entendeu? Mas agora responsável é o seguinte: assume. Eu gosto do responsável. E aí nesse caso, por exemplo, ele era o responsável pela parada. Ele podia ter feito alguma coisa, ele podia ter falado alguma coisa. Aí alguém vai dizer assim: mas de repente ele não viu. Mas é estranho, né? Ela comeu, deu pro seu marido que comeu também. Olha a pista do texto. Ele não devia estar tão longe, porque no mínimo, o autor diria o quê? Sei lá, ela andou um pouquinho, foi para tal lugar, caminhou, mas não. Ela escutou a serpente, o bocó está lá, né? Ou de repente, ou então está lá. Tô lá, andando entre os lírios, pulando e saltitando. Aí, né, enquanto isso a serpente está lá, ó. Aí, rapaziada, abre o olho, ó. Enquanto a gente está passeando aí, ó, a serpente no bizu. Aí, olha aí, ó, se liga no mistério. Aí nesse caso, olha aí, ó, agora o banquinho pentecostal. Fica ligado no mistério, hein? Recebe aí? Aí nesse aí, olha aí, ó. Eita! Aí nesse caso, olha aí. Em relação a isso, se empolgou com o Taramanaia. Agora, em relação a isso, né, eu não sei se dá para perceber que aí, se ele estava longe ou se ele estava perto, eu não sei. Eu sei que ele devia ter feito alguma coisa, não fez. E aí ela chega, aqui, amor, toma aí. Tá bom. Aí, quando a casa cai, aí quer botar na conta dela. Então eu não sei se dá para perceber que é o seguinte: claro, obviamente ela teve a responsabilidade dela, com certeza ela teve, e obviamente também veio a fatura. A Bíblia deixa claro que ela recebeu as consequências pelos seus atos. Só que ainda assim, eu entendo que se o próprio Deus chega no homem para dar a chamada, sinal que é o seguinte: Adão, o que você fez? Eu não fiz nada, tá, mas foi debaixo do teu nariz. E aí, que fique de lição pra gente. Que fique a decisão, que fique a lição pra gente, né? Podemos ir para o Deus Todo-Poderoso ou tem mais alguma treta, André? Oi, pois não, Jus. Diz que Eva comeu o fruto. Sim. Só que quando Deus veio cobrar, Deus não pergunta a respeito do fruto. A cobrança foi porque ele mentiu. Aí o pessoal fala: mas a culpa foi da Eva que deu. Até então a Bíblia não diz que Deus chamou desse livro quem comeu o fruto. Porque ele se escondeu. Ele era o responsável. Como nós temos as nossas responsabilidades nas nossas igrejas. Percebe a questão da atitude? Muitas vezes tomamos a decisão de Adão. Para evitar o conflito, tudo indica que o silêncio de Adão tem a ver com o quê? Evitar conflito, né? Porque, vamos e venhamos, tudo que o marido quer é paz com a mulher. Até rimou. Por que às vezes a Nora não se dá com a sogra? Porque ele tem que ter paz com as duas.
E na maioria das vezes ele escolhe a Nora, não escolhe a Sora. Entendeu? Então, aí ela se desentende, entendeu? E quando ele escolhe a mamãe, fica complicado também o negócio. Então, dormir na tua mãe, né? Tá dando pra entender? Então, assim. Sai da tua casa, fica com a mulher. Porque não tem como. O homem quer paz, entendeu? E se paz dá o dinheiro na mão dela, vai não sei o que lá. Aí, tá dando pra entender? Depois vai pro limite de crédito e a mesma mulher que tu quis acalmar, liberando o saldo, é a que vai reclamar quando vier corte daqui, corte de lá e corte de lá. Melhor não dá. Mas na hora a gente quer o quê? Paz. Até porque marido sem paz. Mas vamos falar do Todo-Poderoso. Amém, igreja? Amém, igreja? Vamos lá.